Olá, boa noite. É bom ter vocês aqui. É bom rever mais irmãos da nossa igreja, da nossa comunidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe mais e mais. E que no próximo domingo, você que não está aqui, você venha. Ok? Então, nós temos ainda muitos lugares. Tivemos aí umas 20 inscrições. Um pouco mais de 20 inscrições agora para o culto da noite, mas esse primeiro final de semana, ele realmente é experimental. A gente fez um culto ontem aqui, para que nós pudéssemos eliminar o máximo, as dificuldades, os transtornos, mas a gente sabe que isso tudo é muito novo para cada um de nós, mas semana após semana a gente vai melhorando. Então, você que não está aqui conosco, seja bem-vindo aí pelas redes sociais. Você que está conectado conosco aqui agora, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu quero ler o texto de Efésios 5, 19 a 21, que diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? E é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, celebrando a nossa comunhão, a nossa unidade em Cristo. E para isso nós vamos louvar ao Senhor com canções que fortalecem essa afirmação. E nós vamos orar neste momento. Feche os seus olhos agora e vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, nos abençoe, nos guarde, nos proteja e fale ao nosso coração. Edifique a nossa vida, a nossa fé. Aceita cada parte deste culto, porque foi pensada, feita, preparada para, em primeiro lugar, render glória e honra ao Teu nome. Que, ó Deus, este culto, a transmissão deste culto, além de glorificar o Teu nome, edifique a Tua igreja e leve palavra de salvação a todos que estão aqui, a todos que estão ao alcance da nossa voz, a todos que estão ao alcance dessa transmissão, desta live. Que o Teu Espírito Santo use todas as formas possíveis para que a Tua palavra alcance cada coração. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvemos ao Senhor. Boa noite, igreja. Você pode se colocar de pé? Acho que de pé não pode ficar, né? Pode, com certeza. Pode sim. Só não pode abraçar, ter contato, né? Então vamos louvar o nosso Deus. Vamos falar que Ele é digno de glória e de louvores. Digna de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digna de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Tudo isso? Digno é de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno é de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas faz.
Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Continuando nesse espírito de adoração, que o nosso coração de fato esteja derramado, entregue, com o espírito e a vontade de declarar a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão, e que possamos em espírito, em verdade, sempre adorar ao nosso Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito.
momento nós passaremos, você pode se assentar, ainda em espírito de adoração e de entrega. Esse é o tempo que você vai ter para depositar os seus bens, a sua vida, momento de dízimos e ofertas. E se você tiver o dízimo e oferta para entregar, só você acenar para o irmão Gilvan, que vai estar passando aí pelo corredor, e o irmão vai estender a sacolinha aí para receber. E se você tem algum pedido de oração, se você tem algum motivo que você queira que a igreja ore por você, fique de pé nesse momento, entregue a sua vida, entregue os seus pedidos de oração diante do Senhor. Esse é o momento que você vai ter para depositar não somente a sua vida, mas também os seus bens, caso você tenha trazido. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, na sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela
vez. Pai amado e bendito, nós te agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas que foram entregues neste dia e neste momento, neste culto. Te agradecemos também por aquelas ofertas que foram entregues e os dízimos devolvidos ao longo da semana e que serão também devolvidos ao longo desta nova semana pelas vias virtuais, pelas vias de transferência, de depósito. E queremos nessa hora, Deus, pedir pela vida de cada irmão, de cada irmã que está de pé, cada um que está na sua casa ou aqui colocando diante de Ti alguma gratidão ou algum problema. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos e irmãs que estão aniversariando essa semana, aqueles que também estarão completando o aniversário de casamento. Abençoa, Senhor, os jovens, os adolescentes, as crianças da nossa igreja, que estejam também nesta semana realizando mais um ano de vida. Que em nome de Jesus o Senhor possa abençoar cada uma dessas pessoas, cada um desses irmãos e irmãs. Que a Tua graça e a Tua misericórdia possa alcançá-los. Que a Tua bondade se derrame sobre a vida de cada um deles. O Senhor sabe o que cada um de nós coloca diante de Ti agora. O Senhor sabe a dificuldade, o Senhor sabe o problema, a dor, a angústia. O Senhor sabe a bênção que também nós colocamos diante de Ti agora. O motivo de gratidão que há no nosso coração. Então recebe, Senhor, e tem misericórdia de nós. Agora todos nós, Senhor, estamos aqui unidos na Tua presença. E eu sei que, ó Deus, eu posso falar em nome de cada um aqui. E interceder nessa hora pelo irmão Darcy, que está lá naquele leito de hospital e que está com a sua situação de saúde mais agravada do que antes. E que em nome de Jesus, Deus, o Senhor tenha misericórdia da sua vida. O nosso desejo, o nosso pedido é que o Senhor faça ele recuperar a sua saúde. O Senhor dê a alegria de voltar para a sua casa. O Senhor dê a alegria de ele voltar à igreja, participar conosco, comungar conosco, louvar, adorar, servir ao Senhor conosco. Esse é o nosso pedido. Que a Tua mão poderosa visite ele, toque o seu corpo e produza saúde, Deus, na sua vida. E que o Senhor traga consolo e conforto para a sua família, que com certeza está sofrendo, que com certeza está preocupada. E que a Tua vontade, Deus, seja qual for, com toda a certeza de fé, que há no meu coração, no coração da Tua igreja, no coração de servos que Te servem e fazem parte da família do irmão Darcy. Independente de qual seja a Tua vontade, ela será boa e perfeita e agradável. E o Senhor há de derramar, e o Senhor há de trazer, e o Senhor há de prover que for necessário para qualquer momento. Atende a nossa oração, o nosso clamor, porque confiamos que o Senhor tem o poder, tem a vontade de realizar milagres, de realizar a Tua obra, as Tuas intervenções nas nossas vidas. Continua com o Teu povo, ajudando cada um de nós em tudo que nós estamos passando e vivendo. E fala conosco agora através da Tua palavra. Que ela fortaleça a nossa fé, que ela anime a nossa fé, que ela nos dê esperança, perseverança e paciência até o final destes dias. É a nossa oração, Senhor, cheia de gratidão e fé. Em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Então, irmãos, que nós oremos pelo irmão Darcy, pela sua família. Nós recebemos hoje uma mensagem da Bia, via WhatsApp, de que a situação do irmão Darcy não está boa, é grave, bem grave mesmo. Então, o quadro dele piorou bastante. Então, que nós continuemos orando, colocando a vida dele e da família nas mãos do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 6, do verso 1 ao verso 6. Estamos a meditar nesse texto pela manhã.
E o tema dessa mensagem é Jesus e os seus. Ou Jesus e aquilo que lhe pertence, ou Jesus e as coisas que são dele. Jesus e os seus. E há pelo menos oito deles, né, de Jesus, que aqui eu vou chamar de seus, porque nós vamos falar de Jesus. A sua messianidade, a sua cidade natal, os seus discípulos, o seu ensino, poder e sabedoria, a sua identidade social, a sua família e a sua reação. E obviamente nós não vamos ter condição de contemplar todos esses pontos hoje à noite. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra. Não fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém? Nós temos sido estimulados nas últimas semanas a lembrarmos quem é Jesus e quem somos nós. Quem é Deus? Quem é o nosso Deus? Qual é o alcance do seu poder? Como ele lida, como ele trata, como ele governa todas as coisas, mesmo quando coisas ruins acontecem sobre aqueles que são fiéis a ele. É difícil depositar fé, é difícil depositar fidelidade, é difícil honrar a Deus, é difícil manter temor no Senhor sob um jugo pesado, porque Jesus anunciou que o dele era o quê? Leve e suave. E às vezes a gente a gente conclui que a vida cristã é uma vida imune a problemas, é uma vida isenta de problemas, de dificuldades, de intempéries, de tempestades, de tribulações. Mas o mesmo Jesus que disse que o seu fardo era leve e suave, ele também disse: nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Enfrentem isso com um ânimo bom. Murmurem menos, agradeçam mais. Quando Jesus diz que é para a gente ter bom ânimo, nesse texto ele está nos ensinando isso. Olha, vocês vão ter problemas, vocês vão ter tribulações, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, encarem isso com um ânimo bom. Mantenham o humor de vocês adequado com a fé de vocês, porque aquele que cuida dos passarinhos, aquele que cuida das flores, ele também cuida de vocês. E vocês são muito mais importantes para ele do que os passarinhos e as flores. Por isso, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E todas estas coisas, as que faltam, e todas essas coisas que sobram, nos serão acrescentadas. Mas ele há de cuidar de nós sempre. Então nós precisamos lembrar, ou nós não podemos nunca esquecer quem é Jesus. E como ele cuida da sua igreja, como ele cuida dos seus filhos, como ele cuida daquele que nele confia e que nele espera. E o texto que nós lemos apresenta Jesus chegando a um ambiente em que ele considerava que era seu lugar.
Marcos diz aqui o seguinte: partindo Jesus dali, foi para a sua terra. E aqui a gente sabe que é Nazaré, porque o contexto apresenta. A gente vai encontrar nos evangelhos expressões como: e Jesus foi para a sua casa, que não é Nazaré, que é Cafarnaum. Era como se fosse o seu quartel-general. Jesus queria um apoio logístico para que ele pudesse então desenvolver suas 3 grandes viagens missionárias, ou atos missionários que ele fez ali pela Galiléia e pela Judéia. Então, por 3 vezes, Jesus ele andou ali por aquelas cidades, daquela região, para pregar o Evangelho nos seus 3 anos e meio de ministério. Aproximados 3 anos e meio de ministério. E o texto diz que Jesus chega agora na sua terra. Então, aparentemente, Jesus estava indo para um lugar que era seu, que ele deveria receber aconchego. O que acontece quando a gente fica muitos dias fora de casa? E chega a hora de voltar? É uma sensação boa ou ruim? Boa. O que acontece quando nós estamos distantes das pessoas que nós amamos? E chega a hora de reencontrar. É bom ou ruim? É bom. Sempre é bom voltar para casa, não é? Sempre é bom voltar para a família, não é? Essa semana alguém me ligou e estava precisando tomar uma decisão e a família discordava. Pastor, eu quero fazer isso, mas a minha família não concorda. Eu falei: minha irmã, o negócio é o seguinte: sempre tem um problema, quem segura as ondas é a família. Então eu acho que o que a família fala, a gente precisa ponderar, a gente precisa refletir. Com certeza sua família tem alguma preocupação, e tinha preocupações lícitas com a situação daquela irmã. E eu falei: a irmã vai orar e vai pedir para que Deus dê paz, mas converse com a sua família, ouça a sua família, e não tome uma decisão simplesmente ignorando a sua família, porque eu sei que todas as vezes que a irmã precisou, a sua família estava lá. Ela disse: é verdade. No final da conversa, ela estava mais com paz, estava mais tranquila. Então é sempre bom voltar para casa. Mas Jesus, o texto que nós lemos aqui, mostra uma situação completamente diferente. Por quê? Por causa dessas questões que o texto apresenta, que o texto levanta, e que fazem parte daquilo que Jesus possui, ou daquilo que está relacionado a Ele. E hoje, pelo menos, nós começamos a falar sobre essa questão da sua messianidade. E a relação de Jesus com sua messianidade e com a cidade de Nazaré, que é para onde ele se dirige aqui. E a maioria dos teólogos e comentaristas bíblicos vão afirmar que essa é a segunda vez que ele volta. Que o texto de Lucas, que é correlato a esse de Marcos, que é correlato ao de Mateus, ele é diferente. Apesar de ter alguns pontos parecidos, mas o que acontece ali é algo distinto. Então a maioria dos comentadores bíblicos, a maioria dos teólogos, vão afirmar que Jesus fez voltou pelo menos 2 vezes em Nazaré. Essa é a última vez. E na primeira vez ele já declarava que era o Messias, porque ele leu o texto de Isaías 61, e ele diz: olha, esse texto se cumpre agora. E eles ficam irados, eles tentam até tirar a vida de Jesus ali, e ele tem que sair dali fugido, e dali ele vai para os termos da Galiléia e vai voltar agora. Então, independente do debate de que se Jesus voltou 1 ou 2 vezes, o fato é que essas coisas aconteceram na relação de Jesus com Nazaré, na relação de Jesus com a sua cidade natal, local aonde ele foi, aonde ele cresceu e foi educado. Mas para que a gente entenda
essa relação difícil e complicada. E como isso foi de forma muito ruim, difícil e prejudicial para os moradores de Nazaré, nós precisamos entender algumas questões a respeito da messianidade de Jesus que eu não tive tempo de colocar pela manhã. Porém lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua própria terra. A Bíblia diz que Jesus foi para Nazaré com quem? Com os seus discípulos. No registro de Lucas, ele está sozinho. Lucas 4, ele está sozinho. E nesse momento Jesus, ele já vem com uma bagagem no seu ministério, com um tempo de ministério. Alguns desses comentadores que entendem que essa é a segunda ida de Jesus a Nazaré, já se passou pelo menos um ano depois do último encontro de Jesus com Nazaré, com as pessoas de Nazaré. E ele chega ali não mais como um indivíduo sozinho, ele chega com os seus discípulos. Então não é uma visita familiar, é uma visita ministerial. O que Jesus quer levar a Nazaré é ministração da sua palavra, do seu poder, da sua graça. Porque seria até ingratidão por parte de Jesus ele ter crescido ali, ter sido acolhido ali, ter se desenvolvido ali e não se revelar como Messias ali. Para quem? Para seus amigos de infância. Para aqueles que conhecem a sua história. Então no versículo 4, quando Jesus diz que não há profeta sem honra senão na sua terra, ele se coloca ali diante dos moradores de Nazaré, não como Jesus o Nazareno, não como Jesus o carpinteiro, mas como profeta. Mas não como qualquer profeta. Nós vamos encontrar no Novo Testamento, somente nos Evangelhos, várias referências a Jesus como profeta. Mas quando ele se intitula profeta, ele não se intitula como um profeta qualquer. E eu quero ler para você Atos 3:22, para você entender. Olha o que diz a palavra de Deus, olha o que Lucas registra. Disse na verdade Moisés: ó Senhor, o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Olha só. Então Jesus, ele é o profeta de quem Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15 e 18, afirma que viria. E esse profeta é o Messias. E para os irmãos entenderem como essa expressão profeta, quando Jesus assume essa expressão no meio dos judeus, era tão importante, porque havia um fato interessante. O comentário bíblico do mundo cristão a respeito desse versículo vai dizer o seguinte: os judeus ortodoxos naquela época pensavam que o Espírito de Deus tinha parado de atuar desde que Israel pecara, e assim a linha profética tinha sido cortada desde a morte de Malaquias. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. Ele profetizou 100 anos depois que a última leva de judeus saíram da Babilônia e voltaram para Jerusalém. E quando a gente lê a profecia de Malaquias, não é uma profecia de bênção, não é uma profecia de amparo, não é uma profecia de prosperidade, é uma profecia de juízo. E olha só, não haviam passado 100 anos que eles ficaram quase 400 anos, quase 70 anos na Babilônia. Eles sofreram. Para os judeus saírem da Babilônia e voltarem para Jerusalém foi muito difícil, foi muito complicado. Basta você ler Esther, Esdras e Neemias. Vocês verão quanta dificuldade, quanta perseguição, quanta aflição, quanto transtorno, em todas as áreas, em todos os sentidos.
E Deus devolve Jerusalém a eles. Deus elimina todos os seus inimigos. Deus elimina todos os empecilhos. Deus dá todos os recursos. 100 anos depois que a cidade está reconstruída, o templo está reconstruído, o último profeta não profetiza bênção para o seu povo, profetiza juízo. E de lá até João Batista, 400 anos. O período interbíblico tem aproximadamente 400 anos. Sem profecia em Israel. Sem profecia entre os judeus. João Batista, ele começa o seu período profético, mas é um período profético o quê? Muito rápido. Dura nem um ano, praticamente. Ele e Jesus eles tinham quase a mesma idade, diferença de poucos meses, um ano, alguma coisa assim. Lembra que Maria foi visitar Isabel, cuidar de Isabel, mãe de João Batista? Mas quando ela foi lá, Jesus já estava na barriga de Maria. Né? Então eles tinham praticamente a mesma idade. E João Batista morreu logo, porque Herodes foi lá e ó. Quando a gente lê Mateus capítulo 4, Jesus inicia o seu ministério e João Batista já está preso. E dentro de alguns meses ele vai ser executado. Então quando Jesus se apresenta como profeta, não é mais um profeta. Não é nem Malaquias e nem é João Batista. É o profeta que Moisés declara lá em Deuteronômio 18 e que Lucas registra no texto que eu li para vocês aqui agora, no capítulo, em Atos 3, 22 e 23. Então Jesus é mais que um profeta, mas aqui em Nazaré, ele é um profeta sem honra. Olha só, que incoerência. O profeta dos profetas está em Nazaré. E veio a Nazaré com uma missão de ministrar, com a missão de abençoar, com a missão de curar, com a missão de mudar a história daquela cidade. Quando Jesus está pregando ao longo do seu ministério, alguém pergunta: de onde é esse doido? Aí alguém fala o quê? Ele é de Nazaré. Aí o outro responde: vem alguma coisa boa de Nazaré? Já leram esse texto? Nazaré não era uma cidade bem falada na história de Israel. Não era uma cidade importante. Nada disso. E tudo isso podia mudar se nessa oportunidade eles reconhecessem Jesus como o Messias, como o profeta que Moisés havia dito. Mas não, Jesus era um profeta sem honra. Daí a importância de nós conhecermos, ensinarmos e reverenciarmos a messianidade de Jesus. Jesus não abre mão da sua messianidade. No domingo que vem a gente vai ver qual era o conceito das pessoas de Nazaré sobre Jesus. Por que ele era um profeta sem honra ali na sua terra? Mas essa era a cidade de Nazaré. Ao referir-se a si mesmo como profeta, Jesus reitera sua mensagem de que o reino de Deus está chegando. O Espírito está presente. Deus está falando. Jesus é seu mensageiro escatológico. Então, esse anseio pelo profeta, que os judeus ortodoxos, quem eram os judeus ortodoxos? Eram aqueles que criam em todas as escrituras. Eram aqueles que criam na inspiração das escrituras de Gênesis até Malaquias. Eram aqueles que criam os profetas. Eram aqueles que criam e ensinavam e aguardavam isso. Então, nesse tempo de Jesus, havia esse pensamento de que o Espírito de Deus havia cessado, porque não havia mais manifestação profética. E Jesus é o profeta. Então, quando ele assume essa posição, ele está declarando que o Espírito de Deus está presente, está agindo, e Deus continua falando através de Jesus.
E é importante a gente não esquecer isso, e a gente esquece. E a gente vai entender melhor na semana que vem por que a gente esquece. Marcos 8, 27 a 30. Olha o que Jesus diz de si mesmo. Marcos 8, de 27 a 30. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias da Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens quem eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Olha a pergunta de Jesus agora. Então Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo, ou o Messias. Olha a resposta de Jesus. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Ainda não era o momento. Olha bem. Olha só. As pessoas tinham as mais variadas concepções a respeito de Cristo no tempo de Cristo. Quando a gente olha para o nosso tempo, não é diferente. As pessoas relacionam com Jesus porque elas acham que conhecem Ele. E elas lidam com Jesus e tratam Jesus na medida que elas acham que aquilo que está dentro do seu coração e da sua mente é a verdade a respeito de Cristo. Quando que só há uma verdade a respeito de Cristo, a que está na palavra de Deus. Quando nós nos equivocamos a respeito de Cristo, nós nos equivocamos a respeito da vida e nós nos equivocamos a respeito da eternidade. Para eu sentir a verdade de Deus no meu coração, primeiro eu preciso compreender a verdade de Deus na minha mente. E a gente vive um tempo que as pessoas invertem. Elas querem sentir no coração primeiro, para depois entender na mente. E não é à toa que Jesus diz que enganoso é o quê? O nosso coração. E é dele que procedem todas as coisas boas, é isso? Todas as coisas ruins. Não é o que entra no homem que o contamina, é o que sai do homem. E sai da onde? Ele vai dizer, sai do coração. Então, como é importante eu entender primariamente a verdade de Deus na minha mente, para depois eu senti-la no meu coração, para depois eu experimentá-la no meu coração e na minha vida. Esse é um dos erros dos nazarenos, e a gente vai ver isso melhor na semana que vem. Então, como é importante para mim e para você entendermos e defendermos a messianidade de Cristo, compreendê-la, ensiná-la e defendê-la. Como eu disse, Nazaré era o local onde Jesus fora criado, educado. Ali estavam seus parentes, ali estavam seus amigos de infância. Foi dali também que ele foi expulso e quase assassinado, conforme diz Lucas 4:29, mas também dali que ele foi rejeitado pela sua própria família. Se você ler João 7:5, vai estar escrito lá: nem os seus irmãos criam nele. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5. Teve um tempo que essa rejeição era tão intensa, tão contundente, tão enraizada, que até os seus irmãos, nós sabemos que 2 dos seus irmãos se converteram, pelo menos 2, Judas e Tiago. A epístola de Judas e a epístola de Tiago foram escritas pelos irmãos de Jesus. E nós vamos entender um pouquinho melhor sobre a família de Jesus quando a gente chegar nesse ponto, que também não vai ser hoje. É muita coisa para falar. Enfim, no Evangelho dos Milagres, você sabia que Marcos é reconhecido como o Evangelho dos Milagres? Você sabia disso? É o Evangelho que mais mostra Jesus agindo. Tem menos discurso e mais ação de Jesus. É o Evangelho que mais concentra milagres nos seus relatos. Quando você lê Marcos de 1 a 5, você vê o quê? A fé das pessoas crescendo por onde Jesus passa. Mas na hora que você chega no capítulo 6, você se depara com o capítulo da incredulidade. E começa com os nazarenos. É o capítulo da incredulidade. Ernesto Trenchard, que é um teólogo
um pastor, ele diz o seguinte, que Nazaré era o povo mais privilegiado do mundo, pois ali o Filho de Deus havia passado sua infância e juventude. Eu e você gostaríamos de ter vivido o tempo de Jesus. Acho que todo crente, de verdade, tem esse desejo. Ai, como seria bom ver o tempo de Jesus. Ou pensou pelo menos uma vez. Eles tiveram a oportunidade de conhecer Jesus desde pequenininho. E de conhecer ele grande também. Tiveram esse privilégio. Pois ali o Filho de Deus havia passado sua infância e juventude, vendo os nazarenos muito de perto, o quê? A glória de Deus na face de Cristo. Eles tiveram a oportunidade de conviver com Jesus. E olha o que o pastor Hernandes Dias Lopes vai falar a respeito dos nazarenos. Por 30 anos Jesus andou pelas ruas de Nazaré e o povo contemplou sua vida irrepreensível, mas quando lhes anunciou o Evangelho, eles rejeitaram tanto a mensagem quanto o mensageiro. Olha só. Olha que coisa mais complicada de entender. A gente que diz que é filho e filha de Deus. A gente que diz que é discípulo de Jesus. A gente diz que é servo de Cristo. A gente diz que é salvo. A gente não consegue entender isso. Por 30 anos eles viveram com Jesus. 30 anos. Mas quando Jesus lhes anuncia o seu Evangelho, eles o rejeitam tanto a mensagem quanto o mensageiro. Assim eram os nazarenos. Outro fato interessante sobre Nazaré. Jesus não chegou no sábado, mas ele só ensina no sábado. Então, aparentemente, não houve na cidade quando ele chegou o mesmo interesse por ele, a mesma procura por ele, em que houve nas outras cidades que ele passou. Lê Marcos de 1 a 5, você vai ver. Jesus não podia andar na rua. Se alguém falasse, Jesus está ali, o pessoal não queria nem a prova dos 9, não. Eles corriam para lá. Que perder a oportunidade de estar com Jesus era algo extremamente, era uma perda muito grande. Mas ele chega em Nazaré, e a gente não sabe se ele chegou na quinta, se ele chegou na segunda, se ele chegou na quarta, se ele chegou na sexta, mas o fato é só no sábado que ele vai falar. Porque não há uma procura, não há um alvoroço na cidade, Jesus está na cidade. Quando Jesus ia chegando em Jericó, tinha o que na entrada da cidade? Tinha quem na entrada da cidade? Um cego. E quando ele ouviu o alvoroço, ele perguntou, o que está acontecendo? Falaram que é para ele, Jesus está, e ele faz o quê? Se ele me der uma moedinha, tá bom, não é isso que ele faz? Quando Jesus respondeu o seu clamor, ele não para de dizer, Jesus, misericórdia. Aí tem outro dentro da cidade, esse é rico, esse é o bambambam da cidade, como é o nome dele? Zaqueu. E quando ele sabe que Jesus está na cidade, o que ele faz? Ele sobe numa árvore, porque ele é o quê? Baixinho, ele é pequenininho. E a multidão é espessa e mais alta que ele. É densa. Ele não tem força, ele não tem tamanho. Né? Não dá. Ele sobe na árvore para ver Jesus. Mas Jesus chega na sua cidade natal e já chega com uma bagagem. Nós vamos ver isso na semana que vem. E eles sabem da bagagem de Jesus. Eles conhecem a bagagem de Jesus. Eles não têm dúvida do que Jesus está fazendo. Não tem. Mas dá uma palavra para ele no sábado, na sinagoga. Sabe por quê? Porque todo mestre que chegava na cidade visitando uma sinagoga, lhe era dada a oportunidade. Todo rabino visitante, ele tinha a oportunidade de falar na sinagoga. Então, isso era comum, era uma oportunidade formal. Então, quando um rabino saía de um lugar, ia para o outro e visitava uma sinagoga, sabe o que o rabino daquela sinagoga fazia? Ou sabe o que os responsáveis daquela sinagoga faziam? Tem um rabino entre nós, então ele vai ler a palavra para a gente hoje e vai explicar. Que dão para Jesus no sábado é uma oportunidade formal. É tipo assim, vamos fazer para dizer que, né, a gente foi mal educado?
Então Jesus só ensina publicamente no sábado, porque aparentemente não houve nenhum interesse por ele como houve nas outras cidades. A oportunidade que lhe é dada é formal. Em Nazaré, Jesus é um tipo particular de profeta, um profeta sem honra. Isso se mostra na comparação com as narrativas anteriores, onde a fé estava crescendo, mas ali naquela cidade ela estava faltando. Por isso, o relato termina com uma nota triste, decadente, preocupante, e que deve nos fazer refletir. Jesus se admira com a falta de fé deles. Eles o rejeitaram por não o reconhecerem como Messias. E dessa forma, rejeitam também o domínio de Deus e a última oportunidade de um encontro com Jesus que poderia transformar, mudar a realidade e a história de Nazaré. Agora tem algo comum entre Nazaré e nós. Nós também somos um ambiente de Jesus, não somos? Nós também somos casa de Deus, não somos? Quando a gente se reúne, teoricamente, a gente cria um ambiente onde Jesus é o quê? Bem aceito, não é? Então, quais as expectativas de Cristo sobre nós, que somos o seu povo, que somos a sua gente, que somos os seus discípulos, que somos os propagadores do seu evangelho? Quais as expectativas de Jesus sobre nós que não estão acontecendo? Ou o que Jesus está deixando de fazer? O relato termina aqui dizendo que Jesus ali não podia fazer o quê? Milagre nenhum. Ele não fez nenhum milagre. Ele curou poucos enfermos. Ou seja, Jesus podia e queria fazer algo muito maior do que curar enfermos. Mas não fez por quê? Por causa da incredulidade deles. Mas a incredulidade deles tinha um fundamento. Eles não compreendiam nem aceitavam a messianidade de Jesus. Isso pode ocorrer entre nós, principalmente nesses tempos de pandemia, de isolamento social, de problema, de dificuldade, de tribulação, porque a gente esquece quem é Jesus de verdade e que Ele está no controle de tudo. Às vezes nós nos parecemos mais com Nazaré, com a cidade de Nazaré, com os moradores de Nazaré, do que com os verdadeiros discípulos de Jesus. Reflita sobre isso, pensa sobre isso. Você que está em casa, que está passando por problemas e dificuldades, você tem confiado e vivido sob essa confiança? Tem confiado em Cristo e tem vivido sob essa confiança? As suas decisões, as suas escolhas, elas estão baseadas nessa confiança? Será que nós possamos refletir nessa noite, porque Jesus está aqui. Ele foi embora de Nazaré e nunca mais voltou para lá. Mas Ele está aqui hoje. Ele pode ir com você para sua casa, para você lidar com aquele problema, com aquela situação difícil, que às vezes só você sabe como é, que você às vezes não consegue compartilhar com ninguém, ou não tem alguém que você pode compartilhar. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, obrigado pela tua palavra poderosa. Obrigado pelo teu ensino. Obrigado porque tu és o Messias, o Salvador, o Cristo, o nosso Redentor. E uma vez que nós entregamos as nossas vidas a Ti, podemos estar descansados diante de quaisquer situações difíceis, aflitivas, turbulentas, porque o Senhor venceu esse mundo. Ajuda-nos a cada um de nós, aqui e onde estivermos por meio dessa live, a entendermos se somos mais discípulos ou se somos mais nazarenos. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e as eternas consolações do Espírito de Deus estejam sobre cada um de nós aqui e sobre toda a igreja do Senhor, estendida sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.
Louvemos esse Deus que é digno de louvor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, digno do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou. Você pode se colocar de pé? Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, digno do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Nossas mãos, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Jesus, nós clamamos ao Senhor e entregamos a nossa vida ao Senhor, porque o
o Senhor é digno de tudo que existe dentro de nós. É tudo para o Senhor, Jesus. E as coisas boas que o Senhor receba como louvor, uma oferta suave ao Senhor. E as coisas ruins que existem dentro de nós, que o Senhor tire de nós. Que a Tua palavra, que a Tua presença preencha todas as lacunas que existem dentro do nosso coração, todas as incertezas. Que o Senhor, ó Pai, receba o nosso louvor e a nossa adoração, porque o Senhor é digno disso e muito mais. Nós exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é digno de adoração. E agora pedimos pela nossa semana, por essa que se inicia, que o Senhor cuide de cada um dos membros da nossa igreja, dos nossos amigos que estão acompanhando a live. Que o Senhor tome conta da nossa vida, reine sobre nós, Jesus. Nos dê, Pai, toda a providência necessária para aquilo que precisamos. O Senhor não nos desampara, isso é certeza. Nos ensine, ó Pai, a viver na Tua dependência a cada dia. E nos leve, ó Pai, nesse tempo, para os nossos lares, sobre a Tua proteção, sobre o Teu amparo, sobre o Teu cuidado. Nós te agradecemos por tudo, Jesus, e exaltamos o Senhor, em nome de Jesus.